Bom dia. Bom dia. Pessoal, eh, eu tenho um conteúdo para passar para vocês que porque durante essa pandemia aí, vai ter alguns conteúdos que nós vamos ter que rever ele no ano que vem, tá? Pelo menos assim, aprofundar mais, né? Porque às vezes não dá para a gente aprofundar aqui, a gente vê o conteúdo, mas não tem como aprofundar. Eh, a editora FTD, ela fez alguns vídeos de aula, para ajudar a gente nesse sentido, né. Então, quando a gente entra lá na plataforma FTD, eles disponibiliza para a gente alguns exercícios, alguns vídeos, e eu achei interessante pegar um vídeo hoje, de um conteúdo que a gente vai começar a ver agora, mas, eu já vou adiantando, ele é apenas uma introdução, um início do que a gente vai estudar, tá. Se não der tempo, não se preocupe que essas falhas que está acontecendo durante esse momento que a gente está passando, ele vai ser solucionado assim que a gente voltar, tá. Isso não é só no Colégio Couto não, tá gente, em todos os colégios tá tendo essa força-tarefa aí para a gente não ter prejuízo no estudo de vocês, tá bom? Então, o conteúdo que a gente vai ver, ele é o conteúdo do capítulo 6 de vocês, que começa a falar sobre a função logarítmica. Só que a gente vai ver só o início aqui, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, e assim que terminar, a gente volta a fazer umas atividades, tá certo? Se você não estiver ouvindo, aí você me manda mensagem aqui que eu arrumo aqui, porque eu fui passar para os meninos ali e eles não estavam conseguindo ouvir, tá? Mas se você estiver ouvindo bem, eu peço que você preste bastante atenção e qualquer dúvida depois você pode me perguntar, tá bom? Wanderson, eu não sei se é só pra mim, mas tá um pouco baixo, eu não tô conseguindo ouvir. Tá baixo? É, Espera aí, deixa eu ver se eu organizo aqui o som, tá? Calma aí. É porque na outra aula também tava. Eu vou. Vamos ver agora. Muito importante.
Pessoal, isso aí que ele está falando é basicamente o seguinte, eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu faço explica essa matéria, eu uso assim, ó. O que ele está falando aqui é o seguinte, tá vendo essa setinha aqui, ó? Eu sempre falo para meus alunos assim, faz o Skol. O que que é Skol? Skol, você lembra de uma propaganda da cerveja Skol que tinha, que ele desce redondo e tinha essa setinha? Então, a gente tem aluno, igual o professor está falando aí, assim, ó, faz de conta que você tem um logaritmo escrito assim, ó, log, você viu como que é feita a leitura, né? Vamos supor que é log de 32 na base 2. Olha como que vem escrito. É quanto? X. Você não sabe, você vai descobrir. Então, quando vem escrito dessa forma, a gente fala assim, olha, log de 32 na base 2 é quanto? Esse 32 é o logaritmando, esse 2 é a base do logaritmo e o x é o logaritmo. Então, para você resolver um logaritmo desse, você tem que passar ele para a forma exponencial. Por isso que quando a gente vai resolver algum logaritmo, você tem que ter estudado primeiro a função exponencial. Porque a exponencial, ela é uma ferramenta para você aprender o logaritmo. Então, o que que você faz nesse caso? Aí fala assim, olha, gente, faz o SCOL. O que que é fazer o SCOL? É isso aqui que o professor falou, ó. Tem aluno que prefere fazer assim, ó. Ele coloca o 2 como a base, o x como expoente e o 32 como resultado. Tá vendo, ó? Então, é isso aqui. Toda vez que você for resolver um logaritmo, você vai ter que usar, primeiramente, essa propriedade. Você vai tirar da forma logarítmica e vai passar para a forma exponencial. Como que é feito isso? Você fazendo aqui, que nós falamos SCOL, tá? A partir daqui, é resolver uma equação exponencial normal, tá? Você, 32, no caso aqui, você vai fatorar o 32, aí você vai perceber que você vai ficar com 2 elevado a 5, que é a fatoração. Aí você vem aqui, cancela, e x vai ser 5. Então, o que eu estou querendo te mostrar aqui é o seguinte, que nós temos agora uma forma de escrever a função exponencial. Essa forma é a forma de logaritmo, tá? Então, vai acontecer alguns casos de aparecer desse jeito para você resolver, tá? Log, vamos supor que vem assim, ó, log de 81 na base 3. Quanto que dá? Vai vir escrito assim. Qual o valor de log de 81 da base 3? Aí você vem aqui, coloca o x, que é o valor que você vai descobrir, e aí você faz o que nós falamos de SCOL. Aqui, ó. Porque a gente fala Skol, a pessoa fala assim, Skol vem de uma cerveja que desce redonda, é uma propaganda, que tem uma setinha. Eu acho que quando a gente associa alguma coisa numa coisa que a gente já viu, que acha curioso, é mais fácil da gente gravar. Então, quando tem um logaritmo dessa forma, o que que você vai fazer? Você vai fazer o 3, você vai elevar a x e vai colocar igual a 81. Percebeu que você saiu da forma logarítmica para a forma exponencial? Então, pronto. Fez isso, você pode resolver a sua equação exponencial, porque aqui passou a ser uma equação agora, ó. Você vai fatorar o 81, e o 81 vai dar 3 elevado a 4. Você fatorou e colocou x igual a 4, tá? Então, ela vai vir escrito assim agora. Se aqui não falar da de base 10, depois eu falo para vocês como que é feito o logaritmo de um número com base 10, tá bom? Vamos ver o que, que ele está continuando falando aqui. Se você se sente
Rodolfo. 2 elevado a 1 dá 2. Olha. Poente, que eu coloco assim, que faz aliviar. Se o logaritmo é o resultado do incógnita, ela tem que ser maior. Pessoal, o que ele está querendo falar é o seguinte. Toda vez que você pegar um logaritmo, por exemplo, deixa eu colocar aqui, log de 1, não, deixa eu colocar diferente, espera um pouquinho. Log de 25 na base 1. Quanto que dá isso aqui? Se eu colocar isso aqui, ó, log de 9 na base menos 3. Quanto que vai dar isso aqui? Bem, se a gente começar a usar a propriedade aqui, que foi falado no início, a gente deveria fazer o quê? A gente deveria vir aqui e fazer isso, ó. Eu ia fazer o scroll aqui e ia encontrar. Só que eu fazendo isso, deixa eu ver quem está querendo entrar aqui, o Sérgio. Se eu fosse fazer isso aqui, ficaria, olha, você vê eu usando o que ele está me falando. Ficaria 1 elevado a x igual a 25. Aí eu te pergunto, que número que você vai colocar aqui no x, que quando você resolver vai dar 25? Não existe. 1 elevado a 5 é 1. 1 elevado a 10 é 1. 1 elevado a 25 continua sendo 1. Então, você não vai conseguir encontrar nenhum valor de x que quando você fizer 1 elevado a ele dá 25. Por isso que tem que ter a condição de existência. Só vai existir um logaritmo, só vai ter resposta quando esse valor de b aqui, ó, ele for maior do que 0, mas ele não pode ser 1. Certo? Então, se ele for maior do que 0, ué, eu não entendi. Maior do que 0 e diferente de 1, por que não fala maior do que 1? Não, porque aqui entre 0 e 1 ele pode ser. Ele pode ser 0,5, 0,6, aí existe. Ele só não vai existir quando for 0 ou quando for 1. Por isso que eles falam, tem que ser maior do que 0 e tem que ser diferente de 1. Você viu que eu coloquei 1 aqui e viu que não tem como resolver isso? É impossível. Se eu colocar negativo, vou te mostrar, ia ficar menos 3 elevado a x, que vai dar 9. Olha só para você ver. Se eu colocar negativo, ó, ficaria assim. Ó. Não, eu vou fazer um outro melhor ainda, quer ver? Só para mostrar um negócio para vocês. Deixa eu apagar esses aqui, que eu vou colocar um, não só com a base, eu vou colocar um sendo o logaritmando para você ver. Se eu coloco assim, ó, log, vou melhorar ele aqui, vou colocar aqui, menos 9
na base 3? Igual a quanto? Aí você falou, professor, esse aqui agora tem como a gente fazer. Vamos ver se tem? Aí você vai fazer o scroll aqui, ó. Olha aqui, para você ver. Aí vai ficar 3 elevado a x, que é quanto? Menos 9. Aí eu te pergunto, que número que eu vou colocar aqui no lugar do x, que quando resolver vai dar menos 9? Não tem também. Por isso que o a ele tem que ser maior do que zero. Então, peraí. Para que um logaritmo exista, para que tenha resposta, você tem que obedecer esse CE que está aqui no vídeo, ó. Condição de existência. O que eu tenho que fazer para que exista um logaritmo? O a, que é o logaritmano, esse valor aqui, ó, ele vai ter que ser maior do que zero. Para existir, o logaritmo tem que obedecer essa condição. E esse aqui de baixo, que é a base, ele tem que ser maior do que zero, no caso aqui ele é, e ele tem que ser diferente de 1, no caso aqui ele é. Então, aqui a base, ela está seguindo a condição de existência. O que não está seguindo é o A aqui, que não é maior que zero. Então, se acontecer de você pegar um logaritmo que não obedeça a essas condições, não precisa nem tentar fazer, que você não vai conseguir a resposta. De cara, você pode escrever que não existe, tá? Então, como que eu vou saber se existe ou se não existe um logaritmo? Primeira coisa, observe se o logaritmano ele está maior que zero. E observe se a base, se ela é maior que zero ou se ela é diferente de 1. Acontecendo isso, você pode fazer que você vai conseguir chegar na resposta, tá? Então, essas condições é condição para que exista o logaritmo. Caso contrário, você não consegue fazer ele. B elevado a x igual a um número. Se esse equação exponencial quem é o expoente de B? Que faz ela mesma. O que ele está querendo dizer, gente, é assim. Toda vez que você tiver um logaritmo onde a sua base e o seu logaritmano for igual, a resposta é sempre 1. Você pode colocar direto. Não precisa fazer o scroll lá, tá? Você pegou lá, ó, log de 50 na base 50, vai ser 1. Log de 2 na base 2, vai ser 1. Log de 5 na base 5, vai ser 1. O que ele está querendo dizer aqui, quando você pegar um logaritmo e conseguir perceber isso, que o seu logaritmano é igual à sua base, se você consegue perceber isso, você já pode pôr 1 direto, tá? Isso são resultados já que você já chega direto na resposta. Às vezes, se você souber isso, facilita muito numa conta, tá?
Segunda consequência da definição. A segunda consequência é o quê, pessoal? Ele fala o seguinte: toda vez que você pegar um logaritmo e o seu logaritmano for 1, e a sua base for qualquer número que obedeça à condição de existência, você pode pôr zero direto. Faz de conta que você tem lá, ó, log, vou só escrever uma aqui, log de 1 na base 5, por exemplo. Tem uma conta dessa lá para você resolver. Você não precisa fazer o scroll aqui, ó. Não vai precisar fazer, tá? Você já pode pôr zero direto. Então, toda vez que o seu logaritmano for 1 e a sua base obedecer à condição de existência, você já pode pôr zero direto. E aqui daria zero se você fizesse o scroll. Vamos supor que você não lembra dessas definições que o professor está falando. Essa P1 e essa P2 aqui, ó. Você quer fazer como você aprendeu. Aí você coloca 5 elevado a x igual a 1. Olha aí para você ver. Ah, você não tem que fazer os dois ficar igual para você cortar? Sim. Então você tem que colocar 5 elevado a x. Qual o número que dá 1? 5 elevado a zero. Tá vendo? Qualquer número elevado a zero não dá 1. Ficou a mesma base, você cortou, x igual a zero. Então, para não precisar de fazer isso aqui, ó, essas definições aqui podem te ajudar. Tá certo? É o que ele está falando aí nessas duas condições aí embaixo. Tá certo? Log de Essa definição, gente, esse P3 aqui é bem fácil. Toda vez que você tiver um logaritmando com expoente, e essa base do logaritmando for igual à base do logaritmo, o que ele está falando assim, ó, quando essa base for igual, o resultado é o expoente, tá? Então, ó, quer ver? É fácil você saber, olha aqui. Esse expoente aqui do 7 é 1, tá vendo? Só que a gente não costuma colocar. Não é? Você percebeu que a base aqui é igual a essa base aqui? Então, o resultado é o expoente. Então, pensa aqui, ó. Log de 4 elevado a 6 na base 4. É a mesma base, tá vendo? Quando esse aqui for igual a esse, o resultado é o expoente. Tá bom?
Gente, eu vou parar por aqui, porque as outras propriedades ainda, não acho que não vai dar nem tempo da gente ver. É o seguinte, o que ele está querendo dizer nessa propriedade 4 é assim, faz de conta que você tem aqui, ó, 2, aí o seu expoente é o logaritmo, tá? Aí você tem assim, log, isso aqui é um expoente, ó, log de 5 na base 2, quanto que dá isso aqui, ó? Isso aqui seria o que diz a quarta propriedade, seria isso. O que que você faz aqui primeiro? Primeiramente, você tinha que resolver esse logaritmo, porque aí ele ia dar um resultado. Aí desse resultado, você ia fazer 2 elevado a esse resultado, que daria x. Eu vou usar um número aqui mais fácil, para você entender, que vai ser mais fácil a gente entender. Aqui, ó. Eu vou colocar um 4 aqui. Um 4. Você sabe quanto que dá esse logaritmo aqui? Esse aqui do expoente, se você fosse fazer, você tinha que fazer o quê? Você ia ter que fazer o score aqui, não ia? Você tem que fazer 2 elevado a x igual a 4. Só o expoente que eu estou resolvendo, tá? Então, aqui ficaria 2 elevado a x igual a 2 elevado a 2. Você ia cortar e x ia ser 2, ou seja, a sua conta seria 2 elevado a 2. Porque eu resolvi esse expoente e você viu que dá 2. E 2 elevado a 2 é quanto? 4. Certo? Então, o resultado desse aqui seria 4. Para que você vai fazer tudo isso? Tem uma propriedade. O que ele está falando é o seguinte, quando você perceber que essa base aqui, ó, essa base B, é igual a essa base aqui, então o resultado é esse aqui. Tá? Então, o que eu poderia já fazer aqui, para a gente não ter que fazer nada disso? Eu falo que às vezes é umas propriedades que a gente não lembra, igual ele falou lá. Às vezes você não vai lembrar, né? Mas se você perceber que aqui, ó, tá vendo que essa base é igual a essa, não é? Então, o resultado vai ser esse. O resultado aqui é 4. É isso que ele está falando aí nessa propriedade 4 aqui. Tá? Então, nós temos 4 propriedadezinhas mais fácil. Tem algumas outras aqui que depois a gente vai fazer, tá? Como é dar o tombo, como é igualdade, eu vou falar para vocês. Quando você tem um logaritmo que tem expoente, o que você tem que fazer, tá bom? Mas, por enquanto, para a gente fazer a atividade da semana, que está lá, essas propriedades aqui já tá ótima, tá bom? Deixa eu interromper aqui. E nós vamos fazer o seguinte, como já foi dado o tempo aqui, está quase acabando, na próxima aula nossa hoje ainda, eu vou fazer uma atividade com vocês envolvendo o logaritmo, tá? Vou mostrar para você os exercícios que eu separei aqui, que está lá na plataforma de vocês, para a gente poder fazer, tá certo? Então, eu espero vocês 11h30, tá Certo. bom, gente? 11h30 a gente volta. E aí eu vou fazer os exercícios junto com vocês, tá bom? Então valeu, até mais. Tchau, Anderson.